Meus amados, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 42 e no versículo 8. O Senhor diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Gostaria de falar alguns minutos aqui, algo muito importante acerca do fato de que nós devemos dar somente a Deus a glória e o nosso culto. Glória somente a Deus, eu diria glória e o culto somente a Deus. Deus deixa claro: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. É importante nós entendermos o conceito monoteísta de culto, monoteísta judaico-cristão da igreja do primeiro século, o conceito de culto verdadeiro a Deus. Duas passagens importantes que nós devemos entender sobre isso. Uma se encontra em Êxodo capítulo 20, os versículos 3 e 4, uma das bases do monoteísmo. O Senhor diz nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Junto com isso, nós temos lá no livro da repetição das leis, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, um dos versículos que é a base do monoteísmo, que diz assim: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Deus que deva ser adorado e glorificado. E Jesus Cristo traz toda a revelação completa do sentido da verdadeira adoração, aletheia, adoradores verdadeiros, a palavra grega ali, aletheia, quando Jesus diz lá a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito, ali é pneuma o theos, Deus é espírito. Se Deus é um ser espiritual, como é que ele deve ser adorado? Aí Jesus fala: e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, é maiúsculo. E importa que os que o adoram, ali a raiz é proscúnio, o adorem em espírito, aí é minúsculo, de espírito para espírito, em espírito e em verdade. Ou seja, uma relação verdadeira, não hipócrita, farisaica, apenas para mostrar aos outros, mas que seja sincera, em espírito e em verdade. São bases da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Algumas coisas podem ser questionadas. Por exemplo, tem gente que diz: mas se Deus fala que a adoração é só em espírito e em verdade, que não pode fazer imagem de escultura, nem se encurvar diante delas, por que então Deus permitiu que se fizesse a arca e a tampa da arca, que é o propiciatório, que fizesse duas imagens de querubins? Já tinha imagem. Então, por que Deus então deixou fazer? Então, não há problema em fazer. E por que Deus deixou então fazer a serpente de bronze? Eles gostam até de dizer, em nome disso, que eles não adoram, não idolatram. É apenas uma homenagem. As imagens de escultura são apenas uma homenagem. Primeira coisa, logo de cara, eu ouço essa história já há algum tempo, lendo e ouvindo. É necessário que se diga o seguinte: nunca houve um exemplo, principalmente aprovado por Deus em Êxodo, quando Deus manda fazer a arca com propiciatório, em ambos tanto no propiciatório como na serpente, nunca se viu veneração, nem prece, nem culto, nem pedido de intercessão, mesmo que simbólico, nem pagamento de promessa e nem dulia ao propiciatório. E no caso da serpente de bronze, a única vez que teve, o profeta Ezequias extinguiu, expulsou e destruiu. Está lá em 2 Reis 18:4, quando viu que o povo pegou a serpente, que era para ser uma lembrança histórica, e começou a fazer sacrifícios chamando de Neustã. O profeta o rei usado por Deus, destruiu
aquela idolatria. Então, não pode usar como desculpa o propiciatório para justificar o culto à imagem de escultura. Porque, no caso, nem do propiciatório, nem da serpente de bronze Deus autorizou, e não houve, como eu digo, nem veneração, nem pagamento de promessa, nem prece, né, nem oração ao querubim. Então, ali sim, era literalmente simbólico, e o mais importante era a Shekinah de Deus, que vinha sobre a arca e sobre o propiciatório. O importante era a glória do Senhor ali, e não os querubins que estavam ali. Então isso aí não pode ser usada de forma alguma como desculpa, tá ok? É importante que se diga isso, tá ok? Então, meus amados, há uma tese da Igreja Romana sobre as 3 divisões de culto: a dulia, a hiperdulia e a latreia, dizendo, não, nós só adoramos a Deus, a latreia é somente a Deus. O que nós fazemos aos santos é a dulia, e o que nós fazemos a Maria é a hiperdulia, ou seja, uma homenagem aos santos e uma super homenagem a Maria. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o respeito enorme por Maria, que não é patrimônio particular de ninguém. A minha irmã Maria, serva do Senhor Maria, minha irmã em Cristo, exemplo de mulher de Deus, está na Bíblia. E como eu sou um amante da Bíblia, um leitor da Bíblia, eu vou conhecer minha irmã Maria, serva do Senhor, que nunca quis para si os títulos místicos e idolátricos que dão a ela. Então, é importante que se diga isso. Agora, eu quero mostrar, isso é uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, a base bíblica de que, para Deus, tanto a dulia como a latreia, na palavra de Deus, tanto a dulia como a latreia devem ser dedicadas somente a Deus. Tá ok? Claro, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o Antigo Testamento, ela traduz 2 principais expressões, e uma delas é o Havad, que é o serviço de adoração, o serviço de culto. Outra bem usada é o Rish Tahavá, né, segundo os entendidos, que é curvar-se. A Septuaginta traduz essas expressões de culto para proscúnia ou latreia, mas também, em alguns casos, para dulia, tá, que é o serviço de culto. Vale lembrar que dulia deriva-se da palavra dulos. Dulos, ela pode ter o seu sentido horizontal e vertical, porque um servo prestava serviço ao seu senhor, é o escravo, o serviço, né? Mas existe também a dulia litúrgica, o serviço de culto, e esse deve ser dedicado a Deus. Nós dedicamos a Deus. Olha que coisa sensacional. Por exemplo, eu tenho poucos minutos, por isso é um pouco corrido, mas para mostrar para você o sentido do culto somente a Deus, tá? Por exemplo, que a nossa latreia e o nosso proscúnio é a Deus, ninguém duvida, ninguém vai questionar isso, né? Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versículo 10, Jesus Cristo, tendo vitória ali sobre o diabo, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. As 2 palavras ali são proscúnio e latreia. Então, aí todos concordamos. A latreia e o proscúnio somente a Deus. Tranquilo, não se discute. Agora, no Antigo Testamento, a palavra dulia aparece como serviço de culto para Deus. Olha que coisa gloriosa. Eu acho sensacional. Eu tenho pouquíssimos minutos, vou apenas ler. Por exemplo, lá no Salmo, capítulo 2, versículo 11, diz: servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Servir aí, é a tradução do Havad, serviço de culto. A Septuaginta coloca dulia, ou seja, apresentem a dulia ao Senhor. Outro versículo, Salmo capítulo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Aí é serviço de culto. E sabe como é que está na Septuaginta? Dulia. Dulia ao Senhor com alegria. A minha dulia, queridão, é ao Senhor e com alegria. Que maravilha, hein?
Juízes capítulo 2, versículo 7, nós temos assim, ó, Juízes capítulo 2, versículo 7, e o povo, havendo Josué se despedido do povo, né? E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera a favor de Israel. O povo serviu ao Senhor. A Septuaginta, traduzindo Ravad, que é o serviço de adoração, a Septuaginta traz a palavra dulia. O povo apresentou dulia ao Senhor. Que maravilha! Esse é tremendo. 1 Samuel 7, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 4. Diz assim, ó. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 4. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e Astarotes e serviram só ao Senhor. Que lindo! Lançaram fora os ídolos Baalins e Astarotes e serviram aí a dulia na Septuaginta e apresentaram dulia somente ao Senhor. Tremendo, hein? No Novo Testamento, nós temos Gálatas capítulo 4, versículo 8, Paulo dizendo que eles, quando não conheciam a Deus, apresentavam a dulia a deuses estranhos. Diz assim, ó, Gálatas 4, 8. Outrora, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Aqui está dizendo, apresentavam dulia, a palavra aqui é dulia, tá? Colossenses 3, 24 diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 24. Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servi a Cristo o Senhor. Servir aqui é dulia. Apresentem a vossa dulia a Cristo. E para encerrar, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz... porque eles mesmos vos anunciam de nós qual entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Vos convertestes dos ídolos para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Esse servirdes aí para que vocês apresentassem a dulia ao Deus vivo e verdadeiro. Amém. Então o que a Bíblia diz é a minha dulia ao Senhor, o meu proscúnio ao Senhor, a minha latreia ao Senhor, o meu culto ao Senhor em espírito e em verdade. A Ele é glória.